Oi pessoal, eu sou a Prof. Ju, vim falar hoje com você sobre isomeria plana. E dentro da isomeria plana, a primeira isomeria é a isomeria de função. Temos três situações para isomeria de função. Quando nós temos álcool e éter, então aqui temos o exemplo de um álcool. Como é que eu sei que é um álcool? Porque eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono primário. Carbono primário, aquele que está ligado a apenas um carbono ou a nenhum outro carbono. Depois eu tenho aqui um éter. Éter é um oxigênio entre carbonos. Se vocês observarem, ambos têm a mesma fórmula molecular. Este álcool, C6H14O. Este éter, C6H14O. Então, essa isomeria, a diferença dela está o quê? Na função. Eles têm a mesma fórmula molecular, porém eles apresentam funções diferentes. Se apresentam funções diferentes, vão apresentar ponto de fusão, ponto de ebulição, comportamentos totalmente diferentes. Por isso que a partir da fórmula molecular, a gente não pode definir exatamente, com certeza, qual é a função que nós estamos trabalhando. Podemos dizer qual não estamos. Como é um composto que apresenta oxigênio, por exemplo, a gente pode dizer que não é um hidrocarboneto. Por quê? Porque eu sei que hidrocarboneto é aquela função que apresenta apenas carbonos e hidrogênios em sua estrutura, certo? Depois disso, nós temos a outra situação, que é aldeído e cetona. Primeiro, aldeído. Como é que eu sei? Carbonila ligado a carbono primário. Então aqui eu tenho uma carbonila e aqui eu tenho também o mesmo grupo funcional, porque tanto aldeído quanto cetona trabalham com o mesmo grupamento funcional. A diferença é a que carbono o meu grupo funcional está ligado. Carbonila está ligado a carbono primário, aldeído. Carbonila ligado a carbono secundário, cetona. Porém, ambos também apresentam a mesma fórmula molecular. Primeiro exemplo, C4H8O. Segundo exemplo, C4H8O. Da mesma forma que eu falei para vocês, em álcool e éter, em aldeído e cetona, eles também vão apresentar o quê? A mesma fórmula molecular e propriedades totalmente diferentes por conta de serem de funções completamente diferentes. E agora temos éster e ácido carboxílico. Aqui, ácido carboxílico, éster. Éster, grupamento funcional, C-O-O entre carbonos. Ácido carboxílico, nós temos a carboxila, sempre em ponta de cadeia. Então eu vou ter o quê? Por que eu chamo de carboxila? Porque eu tenho a minha carbonila ligada a uma hidroxila. Quando nós utilizamos os dois, nós temos uma carboxila. Então aqui, éster, C4H8O2 e o ácido carboxílico também, C4H8O2. Então, na sequência, nós temos a tautomeria dentro da isomeria plana, que significa dois de si mesmo. A tautomeria, ela é um caso especial de isomeria de função, onde nós temos duas situações. Por que um caso especial? Porque a gente está falando do que a gente chama de um equilíbrio dinâmico. Como é que eu sei que é um equilíbrio? Vocês estão vendo aqui essa flechinha que vai para ambos os lados? Isso aqui representa uma reação que é reversível e está representando também o que a gente chama de equilíbrio químico. Então, nesse caso, por isso também que nós estamos com essa reação que é entre colchetes. Existe o quê? A coexistência de duas funções, que a gente chama a primeira situação de equilíbrio aldoenólico, onde nós vamos ter então um aldeído e um enol. O que vai acontecer aqui? Neste caso,
nós temos a deslocalização desta dupla para o carbono secundário e este hidrogênio completando a tetravalência do oxigênio. Aí eu formo o quê? Eu formo o meu enol. Na mesma medida, o que está acontecendo? O meu hidrogênio volta para completar a tetravalência do carbono e a minha dupla retorna para o carbono de origem, voltando para a forma de aldeído. E assim fica simultaneamente o aldeído se transformando em enol e o enol se transformando em aldeído. Por isso que nós chamamos de equilíbrio aldenólico. Porém, o enol, ele é uma estrutura muito instável, por conta desta dupla entre carbonos. Então, a tendência é estar na forma de aldeído, mas sempre fica o enol se transformando em aldeído e o aldeído se transformando em enol. Por isso que a gente coloca entre colchetes. Depois a gente tem a segunda situação de tautomeria, que seria o equilíbrio ceto-enólico. Da mesma forma, vou representar entre colchetes. Tenho também a minha seta nos dois sentidos, mostrando que eu tenho um equilíbrio. E aqui eu tenho uma cetona e eu tenho um enol. Lembrando, cetona é uma carbonila ligada a um carbono secundário. Aqui eu tenho um aldeído, que é uma carbonila ligada a um carbono primário. Tem um enol no primeiro equilíbrio e tem um enol no segundo equilíbrio. Como é que eu vou saber diferenciar a partir do enol se eu vou ter um aldeído ou se eu tenho uma cetona? Bom, aí vai ser então a partir da minha hidroxila. É a minha hidroxila que determina se eu vou ter o quê? A formação de um aldeído ou a formação de uma cetona. Se eu tenho a minha hidroxila ligada a um carbono primário, que é um carbono ligado a apenas outro carbono, eu vou ter a formação de um aldeído. Agora, se eu tenho a minha hidroxila ligada a um carbono secundário, que é um carbono ligado a outros dois carbonos, eu vou ter a formação de uma cetona. É isso que vai determinar se o meu equilíbrio é cetoenólico ou se o meu equilíbrio é aldenólico. Terceira isomeria plana, isomeria de cadeia. Duas situações. Isomeria de cadeia, quando a cadeia é aberta, e cadeia fechada. Aqui, primeiro exemplo, CH3, CH dupla CH2, fórmula molecular C3H6. Classificando a cadeia: cadeia aberta, cadeia homogênea, porque eu só tenho carbonos e hidrogênios, cadeia insaturada, porque eu tenho o quê? Uma dupla entre carbonos, e cadeia normal, só tenho carbonos primários e secundários. Depois, cadeia fechada. Toda cadeia fechada eu vou ter um ciclo. Então eu também posso chamar de cadeia cíclica, certo? Então aqui eu tenho uma cadeia fechada, sempre vai ter o quê? Uma forma geométrica. C3H6. Então, em ambos os casos, eu tenho a mesma fórmula molecular. Classificando a cadeia: cadeia fechada, porque eu tenho um ciclo, cadeia alicíclica, porque ela é não aromática, depois cadeia homogênea, porque eu não tenho um heteroátomo, que é o quê? Um átomo diferente do carbono entre carbonos, e uma cadeia saturada, porque eu só tenho ligações simples entre carbonos. Segunda situação da isomeria de cadeia: cadeia normal e cadeia ramificada. Aqui, exemplo, CH3, CH2, CH2, CH3. Fórmula molecular C4H10. Classificação da cadeia: eu tenho uma cadeia aberta, eu tenho uma cadeia homogênea, não tenho um heteroátomo entre carbonos, cadeia saturada, porque eu só tenho ligações simples entre carbonos, e cadeia normal. Por quê?
só tenho carbonos primários e secundários. Carbono primário, secundário, secundário e primário. Depois, segundo, mesma fórmula molecular, C4H10, CH3, CH, CH3, CH3. Classificação da cadeia: cadeia aberta, cadeia homogênea, saturada, só que agora eu tenho uma cadeia ramificada. Por quê? Porque eu tenho pelo menos um átomo terciário. Olha aqui, primário, primário, primário e aqui terciário. Esse átomo terciário, porque ele está ligado a outros 3 carbonos. Isomeria de posição, ainda dentro da isomeria plana. Primeira situação, posição da insaturação. Aqui nós temos então uma dupla ligação na posição 2, no carbono 2. E depois nós temos uma insaturação no carbono 1. Tá? Aqui, fórmula molecular C5H10, no segundo exemplo, C5H10. A única diferença entre esses dois compostos é a posição da minha insaturação. Mas vejam que quando eu dou o nome, o meu nome é diferente. O primeiro composto eu tenho pente 2-eno e o segundo composto eu tenho pente 1-eno. Só na posição da minha insaturação, esses compostos já vão apresentar ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, todas as propriedades físicas totalmente diferentes por conta dessa diferença da posição da insaturação, apesar de apresentarem a mesma fórmula molecular. Segunda situação, a posição do grupo funcional, porém, nós temos que ter uma observação aqui. O grupo funcional sempre que está ao redor da cadeia principal, nunca que está entre os carbonos, porque nós temos grupos funcionais que estão entre os carbonos, isso quer dizer, dentro da cadeia carbônica, e grupos funcionais que estão ao redor da minha cadeia. Vejam aqui, ó, a minha hidroxila, ela está ao redor da cadeia. Ah? Então, nesse caso, nós temos a isomeria de posição. Na próxima isomeria, eu vou mostrar para vocês quando o grupo funcional está entre os carbonos ou dentro da cadeia. Aí nós temos um outro tipo de isomeria. Ah? Então, aqui, grupo funcional que está entre metameria, que a gente vai ver depois. Aqui, grupo funcional que está ao redor da cadeia, isomeria de posição. Nesse caso, nós temos um álcool, hidroxila ligado ao carbono 2, nome pentan-2-ol, fórmula molecular C5H12O. No segundo exemplo, nós temos também um álcool, só que ele está ligado ao carbono 3, C5H12O. Tá? E nomenclatura pentan-3-ol. Álcoois diferentes, porque possuem nomenclatura diferente, da mesma forma vão ter propriedades físicas totalmente diferentes. Finalizando isomeria plana, metameria, que quer dizer o quê? Meta, mudança, e meria, partes. Então, mudança nas partes. Aqui foi o que eu falei para vocês. É uma isomeria de posição, só que quando o grupo funcional está dentro da cadeia, entre os carbonos. Tá? Temos 3 situações: éster, amina e éter. Primeira, éster, grupamento funcional entre carbonos. Então aqui, ó, entre carbonos. Mesma fórmula molecular, C5H10O2, em ambas as estruturas. Quando nós vamos dar a nomenclatura delas, são totalmente diferentes. No primeiro exemplo, nós temos o propanoato de etila
E no segundo exemplo, nós temos o etanoato de propila. Só pela deslocalização do meu grupo funcional ao longo da minha cadeia. Depois nós temos também a amina, as aminas. Primeiro exemplo, CH3, CH2, NH, CH2, CH3. Fórmula molecular C4H11N. Nome do composto? Dietilamina. Segundo exemplo, CH3, NH, CH2, CH2, CH3. Fórmula molecular? Também C4H11N. Nomenclatura dos compostos. Primeiro exemplo, dietilamina. Segundo exemplo, metilpropilamina. De novo, nós temos o quê? Uma deslocalização, uma movimentação do grupo funcional ao longo da cadeia. E nós temos o éter, tá? Também aqui, ó, grupo funcional entre carbonos ao longo da minha cadeia. Aqui eu tenho CH3, CH2, CH2O, CH3. Fórmula molecular C4H10O. Nomenclatura metoxipropano. Segundo exemplo, CH3, CH2O, CH2, CH3. Exatamente a mesma fórmula molecular, C4H10O. Nomenclatura etoxietano. Então, de novo, nós vamos ter diferença na nomenclatura pela deslocalização do grupo funcional ao longo da cadeia.